Boa noite, irmãos. As crianças podem sair para o culto infantil, para que elas estudem a palavra de Deus numa linguagem fácil para elas. Enquanto isso, nós estudaremos aqui numa linguagem fácil para nós também. Assim esperamos. Com a capacitação do Espírito, crianças e adultos entendem a palavra de Deus. Não importa a linguagem, o Espírito capacita o entendimento. Como eu li aqui no momento da leitura do texto base, nós vamos meditar brevemente em 1 João, o capítulo 2, os versos de 3 até o verso 6. Nós já estamos vindo nessa sequência, nós já terminamos o primeiro capítulo da epístola e agora nós estamos no comecinho do segundo capítulo. E esse trecho em especial eu achei muito interessante porque quando nós olhamos para a igreja hoje, bem como para a nossa sociedade, nós vemos muitas filosofias que nasceram fora da igreja, mas que têm adentrado a igreja e têm feito estragos enormes. Uma dessas filosofias pós-modernas é o relativismo, aquela ideia de que não existe uma verdade absoluta, aquela ideia de que o que é verdade para você não é verdade para mim e vice-versa. Cada um tem a sua verdade. Não trata-se de uma opinião, mas trata-se de um conceito que não é mais absoluto. Não existe mais nenhuma verdade absoluta. Tudo torna-se relativo. E essa filosofia ela tem entrado na igreja com uma máscara que parece muito bonita, que é a máscara da tolerância. Isso existe aí fora também, na sociedade, mas essa tolerância ela tem entrado na igreja. Como assim? Nós não podemos mais julgar. Nós escutamos direto aquela frase, não, você não pode julgar aquela pessoa pelo que ela está falando. Quando nós vemos uma mentira na televisão, ou quando nós lemos uma mentira, falam para nós, não, você não pode julgar, você não deve julgar. A sociedade criou um medo de julgamento, onde julgar é algo abominável, e isso entrou na igreja, onde nós não podemos mais julgar. Mas então, se nós não podemos julgar, o apóstolo João está louco. Por que ele está louco? Vejam o que ele diz no capítulo 4, 1 João 4, vejam o que ele diz no verso 1. Vamos ver quem está louco, se é a nossa sociedade ou se é o apóstolo João. 1 João 4, verso 1 diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes sejam tolerantes. É isso que está na Bíblia de vocês? Não, o que está antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. João nos incentiva a realizar um julgamento aqui. É claro, não se trata de um julgamento temerário, não se trata de um julgamento arrogante, mas se trata de um julgamento baseado na verdade, nas Escrituras, como os bereanos de Atos 17 faziam. Eles estavam vendo Paulo falar e eles comparavam o que ele falava às Escrituras. Um julgamento saudável, baseado na palavra de Deus. Mas essa filosofia pós-moderna entrou na igreja e nós somos bombardeados por afirmações de que não devemos fazer julgamento. Mas João não pensa dessa forma. O apóstolo João fala que não, que nós devemos sim provar os espíritos, porque muitos falsos mestres têm saído pelo mundo. Vamos tentar lembrar um pouco do contexto de 1 João. Eu creio que de tanto que nós já falamos dessa epístola, os irmãos se lembrem qual é o inimigo que João está atacando aqui. São os mestres gnósticos, o gnosticismo. Eles criam, os gnósticos, que a carne era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Que o espírito ele era inviolável, ou seja, tudo que você faz na carne não afeta o espírito continua sendo bom. Por conta disso, eles viviam vidas totalmente depravadas. Eles viviam entregues a seus pecados porque eles acreditavam que o espírito continuava sendo bom. A realidade espiritual ela era intocável, nada podia maculá-la. Mas João, o apóstolo João, na primeira epístola, tendo em mente esses ataques que eram feitos pelos gnósticos, ele mune aqueles crentes da Ásia Menor com elementos para que eles verifiquem se aquilo que aqueles homens estavam falando era verdade ou não. E mais, o apóstolo João mune aqueles crentes para que eles vejam se a fé daqueles homens era verdadeira ou não, se era legítima ou não. Por isso que João diz, vocês devem provar os espíritos, não pelas opiniões de vocês, não pelos conceitos da sociedade, mas pela palavra de Deus. E João fornece critérios para que nós possamos analisar a palavra daqueles mestres, para que aqueles crentes da Ásia Menor, do primeiro século, pudessem analisar o que aqueles homens falavam. No geral, os comentaristas, os teólogos, dividem a epístola de 1 João em três testes da legitimidade da fé. O primeiro é o teste moral,
que se refere a uma vida santa, que nós finalizaremos hoje. Esse teste moral ele volta a aparecer eventualmente em outro capítulo da epístola, mas a grande exceção que apresenta o teste moral àqueles homens se encerra no versículo 6, que nós estudaremos hoje. Existe também o teste social, que os comentaristas chamam, que se refere ao amor. Como essa vida santa ela se reflete no trato com os irmãos, no amor que nós devemos ter uns com os outros. E existe também o teste doutrinário, que trata a respeito das afirmações sobre Jesus. Pois os mestres gnósticos, eles falavam que como a carne é má, Jesus não poderia ter sido humano 100%. Jesus não poderia ter vindo em carne à terra. Então eles afirmavam que Jesus era, na verdade, um holograma, uma espécie de fantasma. Ele talvez não flutuasse, mas era um fantasma que não tinha carne alguma, porque a carne seria ruim, seria má, mas o Espírito bom. E João ataca essa afirmação, porque para a nossa salvação é essencial que Jesus tenha vindo em carne aqui e morrido pelos nossos pecados. Pois bem, nós estamos então finalizando aqui o teste moral, onde nós já vimos a questão de Deus ser luz, não poder conviver com as trevas, a questão de que o crente ele não pode viver em pecado, o crente ele tem que lutar contra o pecado, visto que Deus não pode conviver com esta ofensa. E nesse trecho que nós estamos meditando aqui hoje, eu creio que a mensagem central que João quer nos transmitir é que a verdadeira fé é comprovada pela obediência a Deus. Vou repetir. A verdadeira fé é comprovada pela obediência a Deus. É um critério que João está apresentando para nós. Ele está falando, olha, eu vou apresentar a vocês uma maneira de vocês verificarem se a fé daqueles homens é verdadeira ou não. E ele apresenta o critério da obediência, conforme nós veremos aqui. E ao longo do texto, eu gostaria de apresentar aos irmãos 3 aspectos dessa obediência. Serão 3 Zs, ok? 3 letras Z. E o primeiro aspecto dessa obediência é a evidência. Evidência de quê? Evidência de que conhecemos a Deus. Isso está no verso 3. Vejam o que diz, 1 João 2, o verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Os gnósticos, eles afirmavam ter um conhecimento intelectual, um conhecimento especial. Eles acreditavam que a única maneira de se libertar dessa prisão da carne era atingindo um conhecimento supremo, um conhecimento que somente eles tinham. E quando eles atingiam, por fim, este conhecimento, eles, digamos assim, eles chegavam ao estado de salvação, eles se libertavam da carne. Mas eles tinham esse conhecimento de uma maneira intelectual. E é interessante nós vermos que João, ao longo da sua epístola, ele usa um campo semântico, ele usa palavras que vão de encontro aos que os gnósticos falavam. Os gnósticos falavam que eles sabiam, que eles tinham conhecimento sobre Deus. E João fala, sabemos que o conhecemos. Essa semelhança de palavras não é por acaso. João está construindo uma refutação àqueles homens. Ele está falando, vocês dizem que conhecem a Deus, então agora eu vou mostrar para vocês o que é realmente conhecer a Deus. Quando nós lemos no começo do verso 3, sabemos que o temos conhecido, conhecer a Deus no geral, na literatura bíblica, mais especificamente nas cartas de João e no Evangelho de João, conhecer a Deus significa desfrutar de um relacionamento com Ele. Nós conhecemos a Deus quando nós desfrutamos, quando nós temos um relacionamento com Deus. É isso que João tem em mente quando ele diz conhecer a Deus. Entretanto, apesar de nós já termos visto essa verdade alguns estudos atrás, parece que nesse trecho aqui, nessa parte, nessa seção que nós estamos estudando, conhecer a Deus pode ter um sentido mais amplo, que não exclui aquele primeiro que nós já vimos, mas que adiciona algo a isso. É como se fossem não verdades paralelas, mas as faces de uma mesma realidade. Conhecer a Deus significa, assim, desfrutar de um relacionamento com Ele. De fato, aquele que conhece a Deus, que tem um relacionamento com Deus, o obedece. Mas, além disso, conhecer a Deus pode também significar conhecer os seus atributos. Por que eu estou dizendo isso? Existe uma relação muito forte da linguagem que João faz aqui, da didática que João usa aqui, com os versículos 5 a 7 do capítulo anterior. Vejam o que diz 1 João 1, os versos 5 a 7. Nós já estudamos aqui. 1 João 1, de 5 a 7, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz
e nele não há treva nenhuma. Quando nós conhecemos a Deus, nós reconhecemos que Ele é luz, Ele não pode conviver com as trevas. E nós já vimos as implicações disso aqui. Mas vejam agora como a linguagem de João é parecida. A didática de João trabalha de uma maneira muito parecida quando ele apresenta um princípio e depois ele apresenta exemplos. Vejam o que diz o verso 6 do capítulo 1. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora, vamos dar uma pausa e olhar o capítulo 2, o versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Os irmãos conseguem ver a semelhança que João está traçando aqui? É uma semelhança não somente de linguagem, mas também existem implicações dessa verdade que João disse anteriormente. Vejam o que diz o verso 7 do primeiro capítulo. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, vamos dar uma pausa e vamos ver o versículo 5 do capítulo 2. Ok, os irmãos estão me acompanhando? Agora o capítulo 2, versículo 5. Vejam o que ele diz. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Os irmãos conseguem ver a semelhança de linguagem aqui? Existe uma espécie de paralelismo que João faz para enfatizar a verdade, mas para apresentar faces diferentes de uma mesma realidade. Certo. Quando nós pensamos em conhecer a Deus, então, nós podemos pensar acerca de conhecer os seus atributos. De fato, quando nós olhamos para Deus, nós conhecemos a sua santidade. Se eu tenho um relacionamento com Deus, eu preciso saber que Deus é santo. Não existe como eu ter um relacionamento com Ele e ignorar a santidade de Deus. Eu também preciso saber que Deus é justo. Assim como eu preciso saber que Deus é soberano, que Deus é puro. São verdades, são atributos de Deus que são nítidos para quem tem um relacionamento com Deus. Mas o texto não diz apenas que nós o conhecemos nesse sentido. Ele diz que conhecer a Deus implica em obedecermos ou guardarmos aos seus mandamentos. Ok, quando nós pensamos nos mandamentos de Deus, nós podemos defini-los, ou podemos visualizá-los, digamos assim, como a expressão máxima do caráter de Deus, certo? Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós vemos a santidade de Deus ali? Sim, nós vemos a sua santidade, nós vemos mandamentos santos, puros, justos. Quando nós olhamos para os mandamentos de Deus, nós vemos pureza? Sim, nós vemos pureza na lei de Deus. O salmista fala, a lei do Senhor é pura. Nós vemos isso diversas vezes no livro dos Salmos. Quando nós olhamos para a lei de Deus, os mandamentos de Deus, nós vemos a sua santidade expressa ali, a sua justiça, mandamentos que não se inclinam, mandamentos que não são influenciados, mas mandamentos que expressam o seu caráter perfeito. Quando nós olhamos para os mandamentos de Deus, nós vemos isso. Mas, já que nós estamos desfrutando de um relacionamento com Deus, nós sabemos quem Deus é, nós conhecemos os seus atributos que são expressos, que são ditos claramente através da sua palavra. Nós experimentamos esses atributos. Quando nós vemos isso, quando nós vivemos essa realidade, nós também nos deparamos com outro atributo de Deus que às vezes nós esquecemos que está evidenciado nos mandamentos, que é o atributo do amor. E nós sabemos que João é o apóstolo do amor. Então nós não podemos falar da epístola de 1 João sem lembrarmos dessa verdade. Mas onde está a relação do amor e do mandamento? Onde está essa relação? Como nós podemos ver o amor de Deus ou a expressão desse amor nos mandamentos de Deus? É simples, o modo como Jesus resumiu a lei. Ame ao Senhor e ame ao seu próximo. Expressões de amor. Vejam o que João diz no capítulo 3, 1 João 3, os versos 22 a 23. 1 João 3, 22 a 23. João vai nos apresentar o que é este mandamento. É claro, João pode estar pensando aqui quando ele diz guardar ou obedecer aos seus mandamentos, João pode estar pensando na lei como no sentido mosaico, nos estatutos de Deus. Mas, além disso, parece que João está apontando para essas verdades específicas acerca do amor. Veja o que diz 1 João 3, os versos 22 a 23. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Vejam agora, ora, o seu mandamento é este. João vai mostrar qual é este mandamento. O mandamento é que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. João aqui remete ao resumo que Jesus fez da lei
da lei de Deus, que é amar a Deus e amar ao seu próximo. Então, quando nós pensamos nos mandamentos de Deus, bem como em seu caráter, nós podemos pensar sim na sua santidade, nós podemos pensar na sua pureza, devemos, aliás, pensar nisso, porque a lei de Deus é pura, a lei de Deus é santa, a lei de Deus é reta, mas, neste contexto, no contexto da literatura de João, nós podemos pensar também no amor de Deus, que a lei ela se expressa no amor que nós temos por Deus, na nossa fidelidade, na nossa piedade, o exercício da fé, bem como na relação que nós temos com os nossos irmãos, na expressão desse amor com os outros. Ok, logo, se nós estamos dizendo que ter um relacionamento com Deus é conhecer quem Deus é em seus atributos, a sua santidade, pureza, amor, como um mestre gnóstico, como um homem que vivia de maneira depravada, um homem que não estava nem aí para a lei de Deus, como esse homem podia de fato conhecer a Deus? Não existe lógica nisso. Por isso que a nossa obediência ao mandamento de Deus constitui a evidência que de fato conhecemos. É isso que João está falando, que ele está falando, olha, você sabe que alguém conhece realmente a Deus quando ele obedece aos mandamentos de Deus. Por quê? Porque conhecendo a Deus eu sei que Ele é santo, eu vou viver de uma maneira santa. Eu conheço que Deus é puro, então eu viverei de uma maneira pura, na luta contra o pecado. É isso que João está dizendo aqui. Além do mais, quando nós olhamos para essa realidade, quando nós olhamos para a realidade dos atributos de Deus e o modo como nós nos relacionamos com Ele, nós podemos pensar no Espírito Santo que habita em nós. Quando nós olhamos para o fruto do Espírito em Gálatas 5, nós vemos os atributos de Deus, essas virtudes, sendo lapidadas em nossa vida. A paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São coisas que nós não temos e que Deus tem, e através da atuação do seu Espírito, Ele esculpe isso em nossas vidas. Isso demonstra, isso é uma evidência de que de fato nós o conhecemos, através da atuação do Espírito. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para trás e vemos, hoje eu sou mais paciente, eu sou mais longânimo, eu sou mais benigno do que eu era ontem, nós estamos vendo o caráter de Deus sendo moldado em nossa vida. Nós estamos nos vendo mais parecidos com Cristo, e isso é uma evidência de que nós de fato o conhecemos. É impossível alguém dizer que conhece a Deus e continuar uma vida de rebeldia contra Ele, contra o seu caráter santo. É impossível, e nós vemos isso no século I e todos os séculos até hoje. Nós sempre vemos isso. Antes do século I, desde o momento em que Adão pecou, ele colocou-se em um estado de rebeldia contra Deus. Um estado, mesmo conhecendo a Deus, ele colocou-se num estado de rebeldia, num estado de afronta contra o seu caráter santo. E desde aquele momento, todos nós entramos nessa mesma situação. Nós nos colocamos em afronta contra o Deus Santo, mas, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, esse quadro muda. E é isso que João está defendendo aqui. A partir do momento que eu reconheço, lembrem-se, o mandamento é crer em Jesus e amar ao próximo. A partir do momento que eu cumpro a primeira parte desse mandamento, que é crer em Jesus, a segunda parte entra automaticamente na minha vida. Eu passo a ser alguém que expressa esse amor de Deus no meu relacionamento com o próximo. Eu passo a obedecer os seus mandamentos. De um estado de rebeldia, eu passo a um estado de obediência. Essas são as duas realidades do crente. Uma realidade passada, onde ele era rebelde, onde ele pensava que conhecia Deus, mas quando ele encontra o Deus Santo, assim como Isaías fez, como aconteceu com Isaías, ele cai de joelhos e fala, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, de uma nação de lábios impuros. Eu estou sendo confrontado pela sua santidade. E nós reconhecemos então a santidade de Deus e o seu amor. Nos dobramos a isso. E a partir desse momento, o Espírito Santo passa a atuar em nossa vida, trazendo tudo aquilo que Deus é, a sua bondade, a sua fidelidade, para a nossa vida também. E isso é uma evidência explícita da obra de Deus em nossa vida. Essa é uma evidência que comprova que a nossa fé é verdadeira. Por isso, o nosso primeiro E da obediência é o E de evidência. A evidência que, de fato, conhecemos a Deus. Aqueles que dizem que conhecem a Deus, mas não o obedecem, não o conhecem, porque é impossível nós conhecermos a Deus e permanecermos em rebeldia, ou ainda permanecermos num estado de inércia, onde nós não reconhecemos a sua santidade, não reconhecemos que devemos viver uma vida que o agrade. Quando nós fazemos isso,
nós estamos ignorando o poder de Deus, a ira de Deus e todos os seus atributos. Estamos ignorando o próprio Deus, portanto. Esse é o primeiro aspecto da obediência, que comprova a nossa mensagem central, que diz que a verdadeira fé é comprovada pela obediência a Deus. E o primeiro aspecto dessa obediência é a evidência de que conhecemos de fato a Deus. O primeiro aspecto é a evidência que está no verso 3. Mas o texto continua. Vamos agora ver o verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O segundo aspecto da obediência é a expressão. Evidência e expressão. Como assim expressão? A nossa obediência ela se expressa em atos práticos. Eu sei que parece redundante você falar atos práticos, mas a ideia é que seja enfatizado mesmo. Essas ações elas precisam ser práticas, precisam ser visíveis. Então, ao passo que nós temos na obediência uma evidência de que conhecemos a Deus, esta obediência ela precisa ser expressa em atos práticos. Isso está nos versos 4 e na metade do verso 5. A didática de João é muito interessante. João, como nós já vimos, ele trabalha sempre com contrastes. Nós vemos luz e trevas, como nós lemos agora há pouco. Nós temos amor e ódio. São sempre contrastes totalmente diferentes, diametralmente opostos. Luz e sombras, luz e trevas, ódio e amor, bem como falso e verdadeiro, filhos de Deus e filhos do maligno e assim por diante. João faz esses contrastes para tornar a sua epístola didática e para que aqueles crentes da Ásia Menor pudessem compreender e assimilar aquelas verdades. Mas não somente isso, ele explica dessa maneira para que os crentes entendam que não existe meia fé ou não existe meio crente. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Ou você ama ou você odeia. Ou você é falso, ou você é verdadeiro. Esse contraste na mente daqueles crentes os capacitaria a perceber qual era a mensagem verdadeira do Evangelho, onde estava o mestre verdadeiro, que ensinava corretamente a palavra de Deus, e onde estava o mestre falso. Esse é o objetivo de João. Então, trabalhando nesse contraste, João nos apresenta, no versículo 3, o princípio maior, digamos assim, a máxima, onde ele fala que aquele que o conhece obedece aos seus mandamentos. E agora João vai exemplificar isso de duas formas. Com o mau exemplo primeiro e depois com o bom exemplo. Ou melhor, com o falso mestre e depois com um mestre verdadeiro, com um crente verdadeiro. Como eu disse, os gnósticos eles se gabavam de um conhecimento meramente intelectual. Eles diziam ter atingido essa esfera de conhecimento especial e por isso eles eram diferentes daqueles outros crentes. Eles eram especiais, eles eram superiores. Mas esse conhecimento daqueles homens se expressava somente em palavras. Como assim somente em palavras? Eles falavam muito, mas não faziam nada. E nós vemos isso pelos ataques que João faz. João fala, se você reconhece que Deus é luz, mas vive em trevas, isso é uma tremenda incoerência. Aqueles homens falavam muito. Vejam o que diz o comecinho do verso 4. Aquele que diz, eu o conheço. Aqueles homens falavam isso. Eu conheço a Deus. E não somente conheço, como eu tenho conhecimento especial de Deus. Eu tenho um conhecimento superior de mim mesmo e de Deus. Eu estou unido com Ele. Eu sou superior. Mas aqueles homens só falavam. Falavam muito. E a vida deles não correspondia a isso. Então João ele diz que a fé verdadeira ela não pode ser expressa somente em palavras. Isso é uma verdade que nós já conhecemos. Por isso nós estamos dizendo que o segundo aspecto da obediência é a expressão em atos práticos. Não basta falar. Falar é muito fácil. Falar é muito simples. Agora, quando a nossa vida não corresponde àquilo que nós falamos, João diz aqui, você é um mentiroso. Como nós sabemos que palavras não bastam? Pelo texto que nós estamos vendo, mas pelas palavras do próprio Jesus. Vejam o que ele diz em Mateus 7, no versículo 21. Esse é um texto bem conhecido, Mateus 7, os versos 21 a 23. Palavras não bastam somente. Nós não podemos somente falar que cremos em Cristo e não vivermos uma vida que se alinhe ao seu padrão santo, ao seu padrão justo, ao seu padrão de perfeição. Nós não podemos, isso é uma incoerência de vida. A nossa obediência ela deve ir além das palavras e se manifestar em ações práticas, se expressar em atos práticos. Mateus 7, 21 a 23 diz o seguinte: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Existe um comentário acerca desse texto interessante, claro, no contexto onde ele foi dito, ele tinha um sentido mais amplo, mas dizem que a coisa mais importante não é somente você conhecer a Jesus, é Jesus te conhecer. Isso não significa que Jesus tem conhecimento seletivo, ele conhece os nossos corações. Mas o final do texto diz, o versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, ou seja, eu não tenho relação nenhuma com você. Por que você está falando que eu sou o seu Senhor, se você não viveu do modo como eu queria que você vivesse? Por que você me chama Senhor, se eu de fato não fui o Senhor da sua vida? Se você não me obedeceu? Essa verdade que a nossa fé, ela deve ser expressa em atos práticos, além dessas palavras de Jesus, também está contida numa passagem muito conhecida de Tiago, Tiago 2. Vamos abrir lá rapidinho também. Tiago 2, os versos 14 a 19. Várias passagens da Escritura demonstram que a nossa fé ela não pode ser somente de boca, ela precisa ser de ações. E dessa maneira a nossa obediência também não pode ser de boca, deve ser expressa em atos práticos. Tiago 2, 14 a 19. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé, sem obras eu te mostrarei a minha... E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Vejam agora o versículo 19, que interessante. Como que Tiago diz, se alinha perfeitamente com o que o apóstolo João está dizendo. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Quando nós lemos Tiago, esse trecho de Tiago, nós vemos duas realidades que se harmonizam perfeitamente com o que João está dizendo. Primeiro, nós precisamos lembrar que o mandamento de Deus que nós lemos em João se refere a crer em Cristo, certo? Nós vimos isso em 1 João 4,10. Crer em Cristo e amar os irmãos. Ok. O que o Tiago diz no verso 19? Você crê que Deus é somente um? Legal. Eu imagino o Tiago batendo palmas assim. Muito bem. Certinho. A sua fé está certinha. Só que só tem uma coisa. Até os demônios creem nisso. E mais, eles têm uma atitude mais reverente que a sua. Eles tremem diante dessa verdade. Isso significa que a fé, ela não pode ser meramente intelectual. Você não pode afirmar que conhece somente a Deus. Você não pode ler um livro de teologia, uma teologia sistemática, e falar, não, eu creio que Deus é três em um, é trino, a realidade é trina, eu creio que Deus é santo, eu creio que Deus é puro, eu creio em tudo isso. Você crê em tudo isso? Legal, muito bem. Até os demônios creem e tremem. A fé ela não pode ser meramente intelectual, ela precisa ser expressa em atos práticos. E aqui cabe um parênteses que vem a calhar nesse tema acerca da obediência. Nós não estamos falando de obras necessariamente, nós estamos falando de obediência. Mas eu creio que esse parêntese seja importante porque existe muita confusão acerca desse tema algumas vezes. Qual a relação entre fé e obras? Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos lendo em João que a fé ela se expressa em obediência, e essa obediência deve ser prática, certo? Legal. Nós vemos em Tiago que a fé sem obras está morta, certo? E nós vemos em Efésios que Paulo fala que a salvação vem pela fé, independentemente das obras. E alguém me diz, Nicolas, a Bíblia tem uma grande contradição, uma contradição trina, porque cada um fala uma coisa. Não se trata de uma contradição, vamos entender aqui o que está acontecendo. Os irmãos já viram aquele filme Os Três Mosqueteiros? Já ouviram pelo menos a história dos Três Mosqueteiros? Eram três, certo? Então, em vez de D'Artagnan, Aramis e Porthos, Athos, Porthos e Aramis. O D'Artagnan é o quarto dos três, né?
uma pequena incoerência aí. Mas enfim, vamos dar nomes aqui. Serão os 3 apóstolos, não os 3 mosqueteiros, ok? Será será Tiago, será João e será Paulo, ok? Vamos imaginar que eles estão cercados, os 3 estão cercados. Aquela cena clássica dos filmes de luta, onde os inimigos os cercam. Quando você está cercado, você fica de costa para o inimigo? De maneira nenhuma. O que você faz? Você se coloca aqui, alguém se coloca do seu lado, de costas para você, e outro alguém se coloca de costas para os dois. Dessa maneira você tem uma defesa de 360 graus. É o que os mosqueteiros faziam. Ok. Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos compreender a ênfase que os autores estão dando. João, ele está lidando com o problema da libertinagem. Aqueles homens diziam que eles precisavam somente da fé, do conhecimento, mas que as obras não importavam. Então eles viviam uma vida libertina. Por isso que João enfatiza a ideia de que a fé, ela é demonstrada por obras, ok? Estamos falando de João. Agora vamos virar um pouco. Paulo. Paulo está com a sua espada atacando o inimigo em Efésios do legalismo. Paulo está atacando aqueles homens que diziam que para ser salvo você precisava da fé, mas mais as obras. Você precisava ter a fé, mas você precisava seguir a lei. Então Paulo fala, não é assim que funciona. Para ser salvo você precisa ter somente a fé. Você não precisa cumprir a lei. Ok, então já vimos quem João está atacando, vimos quem Paulo está atacando, e agora nós nos voltamos para Tiago. Tiago está atacando a negligência de alguns irmãos, que eles diziam ser espirituais, eles diziam ter fé, mas eles não praticavam esse amor. Eles não evidenciavam essa fé por obras. Ele fala, não é assim que funciona. Se alguém tiver frio e fome, você vai falar para ele ir em paz, para ele se satisfazer, para ele se aquecer e você não vai ajudá-lo? De maneira nenhuma. A fé sem obras está morta, no sentido de que uma fé que não mostra obras, que não gera obras, é uma fé infrutífera e, portanto, é uma fé inexistente. Essa é a relação que a Bíblia faz, que esses 3 escritores, os 3 mosqueteiros, os 3 apóstolos mosqueteiros fazem. Eles estão defendendo a fé como meio exclusivo de salvação, mas os 3 estão também falando que as obras, elas evidenciam a realidade dessa fé. Fechamos o parênteses. Os irmãos entenderam o parênteses? Acho esse parênteses importante, porque muitas vezes as pessoas nos dizem que a fé, ela tem que vir, ela precisa das obras para resultar em salvação, e não é assim. A fé verdadeira, ela é demonstrada, ela gera, ela produz obras. Isso é um ponto importante, porque senão nós cairemos na salvação por obras. E a salvação por obras incorre em nossos méritos. E nós não temos mérito nenhum na nossa salvação. Nós não fazemos nada. Mortos não fazem nada na obra da salvação. Quem faz tudo é o Espírito de Deus, o próprio Deus. Ok, os irmãos entenderam esse parênteses? Podemos prosseguir? Certo, nós estamos então no verso 4. João diz, deixe-me voltar aqui para 1 João 2,4. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso. Por que ele é mentiroso? É simples nós entendermos essa expressão que João usa. Se ele diz uma coisa, mas vive de outro modo, existe uma incoerência. Logo, ele é um mentiroso. É simples. Nos últimos tempos tem acontecido algo curioso, ao mesmo tempo engraçado e trágico. Por causa das manifestações que aconteceram no Brasil, nós temos visto muitas pessoas postarem mensagens na internet de afronta ao sistema. Então, nós vemos lá, abaixo o sistema, contra o sistema, abaixo o capitalismo, aquelas mensagens de afronta, de manifestação. O curioso é que nós lemos isso, uma indignação contra o sistema, e logo embaixo nós lemos lá, enviado do meu iPhone. Enviado do meu iPad. É uma tremenda incoerência isso. Como você se diz contra o sistema, mas você desfruta dos benefícios dele? É um tanto quanto bom para vocês, proveitoso você se colocar numa situação contrária, você ser contra o sistema, você ser contra a modinha, digamos assim, mas você desfrutar de todos os benefícios disso. João está falando algo semelhante aqui. Ele está falando, olha, vocês dizem que conhecem a Deus, vocês dizem lá, eu conheço a Deus, abaixo o paganismo, eu conheço a Deus, eu tenho conhecimento especial, enviado da minha vida pecaminosa. É isso que João está falando aqui. Aqueles homens diziam uma coisa, mas viviam uma vida incoerente.
Não havia harmonia entre as palavras e as ações. Por isso que João os chama de mentirosos. Mas o texto continua. Não guardam seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Nós já estudamos essa expressão sobre a verdade não habitar naqueles falsos mestres. Mas nesse contexto aqui em especial, nós podemos entender como essa expressão significando que aqueles homens não tinham conhecimento real de Deus. A verdade sobre Deus não estava naqueles homens. Eles diziam ter esse conhecimento, mas além de mentirosos, eles evidenciavam que eles não tinham aquele conhecimento. Porque é impossível eles terem um relacionamento com Deus e viverem a vida pecaminosa que eles viviam. Então a verdade não estar neles implica dizer que eles não tinham conhecimento real de Deus. E mais, implica dizer que o amor que motiva o crente a obedecer a Deus não estava neles também. Porque se eles não obedeciam e se eles não tinham um relacionamento com Deus, se eles não desfrutavam da presença de Deus, isso implica dizer que eles não tinham o amor que os motivava a obedecer os mandamentos de Deus. Por isso que João diz que a verdade não está neles. Eles não entendem, eles não sabem quem Deus é de fato. A ideia que eles têm sobre Deus é uma ideia deturpada, é uma ideia distorcida, é uma ideia que não corresponde à realidade. O que é a verdade? É a correspondência à realidade. E João fala, a verdade não está neles. Porque além de mentirosos, além de viverem uma vida incoerente, o fato da verdade não estar neles apenas demonstra que eles não sabem quem Deus realmente é. Eles não sabem quem Ele é e eles não têm o amor que motiva a obediência. Mas João agora ele apresenta o contraste. Ao passo que ele apresentou no último versículo, aquele que diz que conhece, mas não conhece de verdade, que desobedece à ordem de Deus, aos mandamentos de Deus, ele apresenta agora o bom exemplo. Ele apresenta agora o exemplo correto, o exemplo de um crente realmente salvo, que tem uma fé verdadeira. Isso está no versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Notem que aqui João diz, aquele que guarda a sua palavra. Palavra aqui pode ser sim um sinônimo a mandamentos, sem dúvida. De fato, os mandamentos de Deus estão registrados na Escritura, em sua palavra. Os mandamentos que Deus pronunciou deram-se através de sua palavra. Entretanto, aqui nós podemos ampliar esse foco. Nós podemos colocar dentro dessa palavrinha, dentro desse termo palavra, nós podemos pensar na Bíblia como um todo. Por que nós podemos pensar na Bíblia como um todo? Porque os mandamentos de Deus não se limitam ao que está no Pentateuco, ao que está em Êxodo, ao que está em Deuteronômio. A Bíblia inteira nos apresenta um padrão pelo qual nós devemos reger a nossa vida, um modo de vida. A Bíblia nos apresenta isso. Dessa maneira, quando nós nos conformamos a esse modelo que é apresentado nas Escrituras, nós estamos mostrando que temos uma fé verdadeira. João está certificando a nossa fé. Ele está falando, olha, se vocês obedecem à palavra de Deus, se vocês orientam a sua vida pela régua da palavra de Deus, vocês então têm uma fé verdadeira, uma fé que é fruto da obra de Deus na vida de vocês. E o texto diz que o amor de Deus tem sido verdadeiramente aperfeiçoado nesse homem que obedece aos mandamentos de Deus. Essa expressão, amor de Deus, os teólogos em geral, eles afirmam que existem duas possibilidades de tradução aqui. A primeira pode apontar para o nosso amor a Deus, ou seja, o amor a Deus. E a segunda possibilidade é o amor de Deus, como a maioria das traduções traz, e eu creio que seja uma tradução adequada para o que João está querendo dizer aqui. Entretanto, se nós pensarmos na primeira possibilidade, o nosso amor a Deus, isso não exclui, isso não vai contra o que João está dizendo aqui, porque de fato, se nós temos um relacionamento com Deus, se nós desfrutamos de sua presença, de um relacionamento com Ele, o amor dele é aperfeiçoado em nossas vidas no sentido de que a nossa piedade, ela vai aumentando. A nossa santidade vai crescendo. É o processo de santificação. Isso não vai contra o que João está dizendo, mas é muito provável, como as nossas traduções trazem, que João se refira aqui ao amor de Deus por nós, e não ao nosso amor por Ele. Por que eu digo isso? Na literatura de João, de uma maneira geral, no evangelho dele, bem como nas epístolas, o amor de Deus, ele sempre parece ter um sentido salvífico. O que diz João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que
deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é apresentado com um sentido de salvação, ok? E vejam o que diz, por exemplo, 1 João 4,10. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor. Ok? 2 pontos. Significa que João vai nos apresentar agora uma definição. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, os irmãos conseguem visualizar que aqui, geralmente, quando João utiliza a expressão amor de Deus, essa expressão ela tem um sentido de salvação. Então, por isso que parece que nesse contexto no qual João está falando do verdadeiro crente, do falso mestre, por isso parece que amor de Deus significa o amor que Deus tem por nós. Por que isto? Quando nós lemos o amor de Deus é aperfeiçoado, a palavrinha aperfeiçoado, teleiol no grego, ela apresenta não um sentido de progresso, mas um sentido de realidade. Como assim? Não significa que o amor de Deus ele tem sido aperfeiçoado no sentido de um progresso, de que ele está mais perfeito hoje, estará mais perfeito amanhã, estará muito mais perfeito depois e infinitamente perfeito na eternidade. Não significa isso. Parece que João não está querendo dizer isso, porque a expressão aqui aperfeiçoado, ela tem um sentido de estar completo, ou melhor, de ser feito, de feito perfeito. Como assim? Não existe qualquer ausência, não existe qualquer limitação no amor de Deus que se demonstra naquele que obedece aos seus mandamentos. Logo, ele é um salvo. Como assim? Significa que naquela pessoa que obedece aos mandamentos de Deus, de fato o amor de Deus habita ali. Porque o amor de Deus, no sentido de salvação, ele está presente sem restrições na vida daquele homem. Ele é aperfeiçoado. O amor de Deus é completado, digamos assim, está completo na vida daquele homem. Não existe qualquer limitação, não existe qualquer restrição. Aquele homem, aquela mulher, aquele crente tem uma fé verdadeira. E isso demonstra a nossa mensagem central, isso comprova a nossa mensagem central, que diz que a verdadeira fé é comprovada pela obediência a Deus. Nós estamos vendo os aspectos dessa obediência. O primeiro aspecto é o E de esperança, né? O E de eternidade, é isso? Não, é o E de evidência. Evidência de quê? De que nós de fato conhecemos a Deus. O crente que o obedece conhece de fato a Deus. O segundo E que nós acabamos de ver é o segundo aspecto da obediência e é o E de expressão. Essa obediência ela precisa se expressar de modo prático. Ela não pode ficar somente nas palavras, como os mestres gnósticos faziam. Nós chegamos agora, por fim, ao nosso terceiro aspecto da obediência. E é o E de exemplo. Então, evidência, expressão e exemplo. Exemplo de quê? O exemplo de Jesus Cristo. Vejam o que diz o final do verso 5 e o verso 6. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Estar nele, quando João utiliza essa expressão, estar nele, ele está querendo dizer que nós desfrutamos de um relacionamento com Deus, como eu já disse anteriormente. Apesar de, nos versos anteriores, João parecer estar falando sobre Deus Pai, do nosso relacionamento com Deus Pai, parece que neste momento, quando João fala acerca do andar como ele andou, ele muda o foco, não para o nosso relacionamento com Deus Pai, mas para o nosso relacionamento com Jesus. Andar como Jesus andou, o que não tem nenhum problema essa mudança de foco. Até porque João tem muito claro na sua mente que Jesus é Deus, Jesus é o próprio Deus. Então Deus andou pela terra, Deus andou e nós devemos andar como ele andou. Como? Na pessoa de Jesus Cristo. É isso que João está dizendo aqui. Andar como ele andou significa andar em obediência completa à vontade do Pai. Por que eu estou dizendo isso? Nós vemos diversas vezes nos evangelhos que Jesus afirmava que ele estava aqui, o desejo dele era fazer a vontade de seu Pai. Vejam o que diz João 6,38. O próprio João mostra isso. João 6,38. Diz assim: porque eu, Jesus, desci do céu
não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E quem enviou Jesus? O Pai. Então, andar como Jesus andou significa andar em submissão à vontade do Pai. Nós vemos isso várias vezes, não somente aqui, nesse capítulo de João, mas nós vemos isso várias vezes ao longo dos evangelhos. Jesus mostrando que ele não queria fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o havia enviado. É claro que nós precisamos entender que não significa um conflito de vontades, que Jesus queria uma coisa e Deus Pai queria outra, de maneira nenhuma. Mas Jesus está demonstrando a submissão que ele tinha ao plano de Deus para a sua vida. E como isso se expressa? Qual é o modo pelo qual Jesus demonstra a obediência ao Pai? Por palavras? Jesus chega para os seus discípulos e fala: eu obedeço ao Pai, mas eu não vou morrer na cruz. Eu não vou morrer na cruz porque isso seria algo muito dolorido, eu não quero isso para a minha vida, mas eu obedeço ao Pai, eu quero fazer a vontade dele. É assim que nós vemos Jesus demonstrando a sua obediência? De maneira nenhuma. Ele demonstra uma obediência completa quando nós vemos em Filipenses 2 que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Vamos abrir rapidinho lá, Filipenses 2. Nós vamos ler dos versos 5 ao 8, para que nós entendamos qual deve ser a nossa disposição quando nós falamos dessa obediência. Como essa obediência se dá? Ela não se dá por palavras, como nós já vimos, elas precisam ser expressas em ações práticas, e mais, nós temos o exemplo de Jesus, que foi submisso à vontade de Deus. Vejam o que diz Filipenses 2, o verso 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Vejam aqui, ele foi obediente. Até quando? Até o momento em que ele não aguentava mais? Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A ideia de intensidade não foi qualquer morte, foi a morte de cruz. Jesus foi obediente a isso. Isso estava nos planos de Deus? Sem dúvida. Nós vemos isso sendo profetizado desde o Antigo Testamento, nas páginas dos profetas, até mesmo na lei de Deus. Nós vemos referência ao Messias sendo crucificado, ao Messias morrendo pelos pecados do povo de Deus. Nós vemos isso. E João fala aqui, aquele que permanece nele, ou seja, aquele que tem um relacionamento com ele, deve andar como ele andou. E ele andou em submissão completa à vontade do Pai. Isso mostra para nós que a nossa fé, a nossa obediência, muitas vezes, se não sempre, vai nos trazer a necessidade de nos sacrificarmos. Nós precisaremos fazer sacrifícios por conta da nossa obediência. E nós fazemos. Quando eu quero algo, mas eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que isso não vai agradar a Deus, eu falo, não, eu vou recusar isso. Eu não vou fazer isso, porque a vontade de Deus está acima da minha. Eu estou submisso à vontade de Deus. Quando nós pensamos no relacionamento com o próximo, a vontade de Deus é que nós coloquemos os outros superiores a nós mesmos. Quando eu penso no problema dos outros, quando eu me preocupo com os outros, quando eu evidencio isso de modo prático, como o Tiago diz, quando eu dou roupa para quem está com frio, para algum irmão que está com frio, ou quando eu me compadeço de algum problema dele, eu choro, eu rio com ele. Quando eu faço isso, eu estou demonstrando submissão à vontade de Deus. Isso muitas vezes implica em sacrifícios. E esses sacrifícios podem ser de muitas expressões, podem tomar muitas expressões, podem tomar até mesmo expressões materiais. Quando eu preciso falar, aquele irmão precisa de algo, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou lá e compro uma cesta básica para ele, por exemplo. Não vamos entrar aqui no mérito dessa expressão prática, mas nós precisamos entender que essas ações, elas muitas vezes exigem sacrifícios de nós. E nós devemos ter a mesma atitude que Jesus teve. Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual ele devia apegar-se, mas ele se esvaziou de sua glória, desceu dos céus, se fez homem e morreu, foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso é andar como Jesus andou, fazer a vontade do Pai, assim como ele fez. É isso que João tem em mente aqui quando ele diz andar como ele andou. Andar de uma maneira pura, sem dúvida. Andar de uma maneira santa, andar de uma maneira correta, claro que sim. Quando nós vemos isso andar como ele andou, nós pensamos nisso sim. A nossa vida deve ser uma vida de pureza, de santidade, que busca obedecer a Deus. Mas para que isso se complete, para que isso seja real em nossa vida, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Esse constitui o terceiro aspecto
da nossa obediência a Deus. Evidência, expressão e exemplo. Os irmãos se lembram da nossa mensagem central? A verdadeira fé é o frio, né? O frio está prendendo os lábios, né? Vamos lá, a verdadeira fé é comprovada pela obediência a Deus. A verdadeira fé é comprovada pela obediência a Deus. E nós vimos 3 aspectos dessa obediência. O primeiro aspecto é a evidência de que de fato conhecemos a Deus. O segundo aspecto é a expressão em atos práticos. Não adianta só falar. Falar é muito fácil. Os gnósticos falavam. Nós não podemos fazer isso. E o terceiro aspecto é o exemplo. O exemplo de submissão de Jesus. Agora, quando nós nos deparamos com essas verdades, nós precisamos tomar alguns cuidados. Isso cria em nós esperança, isso cria em nós muitas verdades, isso desenvolve em nós muitas coisas, mas algo que deve gerar em nós é cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos estar alertas para não cairmos no perigo do julgamento temerário. Nós não podemos ser extremistas. O mundo diz que nós não podemos julgar, mas nós também não podemos julgar baseado em nossas próprias opiniões. Eu não posso julgar um irmão que usa verde, eu não posso falar que ele está em pecado porque ele está usando verde, porque eu não gosto de verde. Eu não posso fazer isso. Isso seria legalismo. Eu não posso colocar regrinhas para o meu julgamento. Antes, eu devo fazer como os bereanos. Eles não julgavam pelos seus próprios conceitos, eles julgavam pela palavra de Deus. Eles olhavam o que Paulo estava falando, eles ouviam o que o apóstolo estava falando, e vejam, apóstolo bom, como disse o professor Augusto Nicodemos, o apóstolo bom é apóstolo morto. Não existem mais apóstolos hoje, ok? Então nós vamos olhar para a Bíblia, certo? Então eu vou ver o que um homem fala e comparar ao que está escrito aqui. Se aquele homem fala uma mentira, eu vou recusar o que aquele homem está falando, mas eu não vou colocar os meus conceitos. Muitas vezes nós caímos nesse erro, de julgar baseado em nossos próprios conceitos. E nós nos baseamos nesta verdade, de que nós devemos ter um julgamento saudável sobre as verdades que nos são apresentadas. De fato devemos, até mesmo entre nós. Poxa, aquela pessoa ela não é uma boa companhia para mim. Aquela pessoa ela não me edifica, ela só fala besteira, ela não diz nada que se possa aproveitar. É um julgamento, mas esse julgamento deve ser baseado na palavra de Deus. Mas, além disso, nós precisamos lembrar que João estava munindo os crentes da Ásia Menor com elementos para verificarem o que aqueles mestres estavam dizendo, se aquilo era verdade ou não. Mas, se nós devemos viver em obediência a Deus, e essa é a evidência da fé, o que acontece quando nós pecamos? O pecado é uma desobediência a Deus. E agora? Nós não temos mais jeito? Claro que não. Vejam o que diz o verso anterior ao que nós estamos vendo. Nós já estudamos esse verso da última vez, mas é sempre importante nós o trazermos à nossa mente. 1 João 2, o verso 1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, para que vocês vivam em obediência. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nós temos o pecado em nossa vida, nós convivemos com o pecado. Nós não temos mais a condenação do pecado, mas nós convivemos com a realidade do pecado. E quando nós desobedecemos a Deus? Então, quer dizer que se eu desobedeço, eu não tenho o amor de Deus em mim? O amor de Deus não existe em mim? É claro que não. Sobre isso, João Calvino disse, João quer dizer que aqueles que satisfazem totalmente a lei, guardam os seus mandamentos, e nenhum exemplo disso pode se achar no mundo, não existe ninguém, a não ser Jesus, que tenha de fato guardado perfeitamente a lei de Deus, que tenha cumprido perfeitamente a lei de Deus, não existe ninguém. João Calvino diz que aqueles que obedecem a Deus são os que lutam de acordo com a capacidade da fraqueza humana para formar a sua vida em obediência a Deus. O que quer dizer isso? Não significa que você vai cumprir perfeitamente porque nós temos pecado. Nós vamos desobedecer a Deus em algum momento da nossa vida. Isso vai acontecer. Isso não serve de desculpa para nós vivermos uma vida desregrada, mas a obediência a Deus se demonstra a obediência a Deus se demonstra não nas nossas quedas ou nas nossas não quedas, mas se demonstra no fato de que nós, capacitados pelo Espírito, reconhecendo as nossas fraquezas, busquemos uma vida de obediência.
E como eu busco uma vida de obediência? Me amoldando aos padrões de Deus. Quando eu peco, eu confesso o meu pecado. Isso demonstra obediência, porque Deus quer que nós confessemos o nosso pecado. Nós reconhecemos a nossa fraqueza, como João Calvino disse no seu comentário. Nós reconhecemos a nossa fraqueza. E então, cientes disso, capacitados pelo Espírito, nós moldamos a nossa vida em um padrão que obedece a Deus. Lembre-se dessa promessa. Quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E por fim, quando nós pensamos nessa realidade desse texto que nós lemos, da verdadeira fé, a comprovação da fé, eu me lembro de um jovem de aproximadamente 17 anos, que ele nasceu na igreja, se converteu na igreja, cresceu espiritualmente na igreja, já há alguns anos, ele tinha 17 anos quando isso aconteceu, só que começaram a surgir algumas dúvidas na cabeça dele. Será que eu sou realmente crente? Será que eu realmente sou um salvo? Será que eu realmente compreendi as verdades da salvação? Será que isso é uma realidade em minha vida? E essas perguntas martelavam na sua cabeça. Martelavam. E o angustiavam muitas vezes. E ele olhava para as pessoas e via convicção nas outras pessoas, mas ele algumas vezes vacilava na convicção que ele tinha acerca de sua própria fé. Ele obedecia aos mandamentos de Deus. Ele obedecia. Mas ele se sentia ainda inseguro. Alguns momentos ele falava, poxa, será que eu realmente sou salvo? Porque eu pequei, eu vivo pecando. Poxa, eu não quero pecar, mas eu peco. Será que realmente o Espírito de Deus habita em mim? E então ele se deparou com essas verdades de João. Verdades que trouxeram alívio ao coração dele. Essas palavras de João serviram para os crentes da Ásia Menor que estavam com medo. Eles não sabiam se eles eram realmente salvos. Afinal, estavam falando uma mensagem diferente da que eles conheciam. E aquele jovem de 17 anos estava com o mesmo medo. Ele falava, será que eu realmente sou salvo? Então ele se depara com essa verdade de 1 João. Ele olha para a obediência que ele tem a Deus e ele vê que não é uma obediência proveniente de lei, feita pela imposição de lei. Não, ele obedece a Deus por amor. Ele obedece a Deus por amor ao caráter do seu Salvador, ao caráter santo. Ele quer andar como o seu Salvador andou. Ele deseja isso. E isso traz paz ao seu coração. Isso traz alívio. Isso traz a ele certeza de salvação. Quando ele olha para as inseguranças que ele sente, quando ele olha para o temor que ele sente, aquele jovem sente segurança ao ver o amor de Deus ser manifesto em sua vida, como uma obediência que não vem de lei, mas vem do amor que ele tem a Deus e do amor que Deus tem por ele. Este jovem era eu. Eu tinha 17 anos quando eu passei por uma crise de identidade cristã, digamos assim. Eu não sabia se eu era salvo ou não, eu ficava angustiado. Eu perguntava para as pessoas, como eu posso saber se eu sou salvo? Como eu posso saber se eu sou salvo? Mas, esse jovem de 17 anos, eu tenho certeza, em algum momento já foi o Isaac. Esse jovem, em algum momento, já foi o pastor Thomas. Esse jovem, em algum momento, já foi o pastor Marcos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos a nossa fé um pouco abalada. Peraí, será que de fato eu sou um crente? Mas da mesma forma que essas palavras de João acenderam alegria e certeza de salvação nos crentes da Ásia Menor, essas palavras acendem alegria e certeza de salvação em nosso coração. Porque nós sabemos que a nossa obediência amorosa a Deus constitui firme evidência de que a nossa fé é genuína. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor, em seu infinito amor, nos deu evidências de que somos salvos. Obrigado porque nós não vivemos uma vida de insegurança. Obrigado porque nós não vivemos uma vida sem saber se um dia estaremos com o Senhor ou não. Obrigado, Pai, porque nós obedecemos aos seus mandamentos, não por imposição de lei, não por obrigação, mas porque nós amamos o Senhor e o conhecemos. Nós conhecemos quem o Senhor é. Nós sabemos o seu caráter santo e nós desejamos agradá-lo, porque nós o amamos, Pai. E obrigado porque esse amor se demonstra em nós pela obra do seu Filho em nossas vidas. Obrigado porque nós não temos participação na nossa salvação. O que nos enche de alegria em saber que o Senhor nos ama e que o Senhor fez toda a obra para que nós pudéssemos desfrutar de um relacionamento com o Senhor. Obrigado, Pai, porque a obediência que nós temos ao Senhor constitui evidência de que o conhecemos. Obrigado porque essa obediência que nós temos ao Senhor, ela se expressa em ações e assim nós podemos tornar o efeito do pecado minimizado.
onde nós podemos viver em comunhão, desfrutar da alegria dos santos, refletir o seu amor em nossa vida de uma maneira prática, porque o seu amor é prático. E obrigado porque o amor do Senhor não se limitou a palavras, mas demonstrou-se em ações. E essa ação foi a morte do seu Filho na cruz, pela salvação, pela nossa salvação, pela propiciação dos nossos pecados. Obrigado, Pai. Que essas verdades tragam conforto ao nosso coração. Que essas verdades encham o nosso coração da certeza de salvação que o Senhor nos dá. Apesar de algumas pessoas dizerem mentiras, a grande mentira de que nós não podemos ter a certeza de salvação, nós sabemos pela sua palavra que nós podemos sim. E a obediência amorosa que nós temos a Ti é evidência disso. Obrigado, Pai, por essa verdade que nos traz alegria e continua viva, mesmo depois de 2000 anos escrita. Essa é a nossa oração, nossa súplica gratos a Ti. Em nome de Jesus. Amém.